Eu me chamo Maria José Campos da Mata. Eu fui professora desde 84, ainda na Rua Carangola, né? Depois mudamos para cá e eu fui até 96, quando eu me aposentei por tempo. Trabalhou bastante, né? Porque tinha outras atividades anteriores à entrada da Fafis, né? Com o que você trabalhou antes? Sempre dando aula de filosofia em colégios. Como que foi? Como surgiu o seu interesse pela filosofia? Acho que eu já nasci querendo ser filósofa. Ah, é? Sempre perguntei, sempre gostei. E tive meus professores, ainda no início, que acabaram como é que se diz? De fortalecer esse desejo. E aí você fez o ensino, o segundo grau, e aí você foi para a faculdade? Aí eu fui para a faculdade, E aí você formou na UFMG mesmo? Formei na UFMG mesmo. E aí, quando você se formou na graduação, você formou na Carangola ou na... Naquela época a Carangola não foi lá, mas lá não tinha assim, uma solenidade, né? Então eles entregavam o diploma pra gente, era tão bom. Entendi. E aí como que foi o seu processo de formação acadêmica depois? Depois eu tive as bases, foram o professor Moacir Laterza, professor José de Anchieta Correia, professor José Henrique dos Santos, professor Pedro Paulo Cristóvão dos Santos, e bem antes, professor Veloso, quando eu ainda não era da escola, que era o grande incentivador, né? Que brotou a semente do amor à filosofia em mim. E depois, eu não posso me esquecer, né? Silvio Barata Viana, são muitos professores, né? E sobretudo Padre Vaz, né? Que era a grande riqueza desse departamento, né? E aí você considera esses professores suas grandes inspirações para... Os grandes responsáveis pelo pouco que eu sei de filosofia. E aí, lá na Carangola, você se formou, depois você se formou em 65, não foi isso? E lá que eu fiz meu concurso para mestrado, né? Para mestrado. Você entrou no mestrado enquanto você ainda dava aula? Enquanto eu ainda dava aula. E aí, mas qual foi o tema do seu mestrado? A Memória do Mundo em Carlos Drummond de Andrade. E você conta pra gente como foi? O Laterza que foi meu orientador. E um dos professores que me interrogou na defesa foi o que me orientou depois na tese de doutorado no Rio. Que era o Laterza ainda, não? Não, aí já era ele que me orientou, ele que era meu orientador quando eu fui, porque não tinha doutorado ainda em Belo Horizonte, na Fafis não tinha ainda, logo depois que começou. E o Laterza que sempre me inspirou para esse casamento de filosofia com poesia, né? Ou poesia com filosofia. Então, foi muito bom trabalhar com a vertente filosófica da palavra de Drummond, né? Muito interessante. O que você lembra, assim, que era mais interessante na poesia de Drummond, da filosofia? Ele era um pensador, ele era um poeta que pensava, né? Que ele tinha o veio filosófico atravessa toda a problemática, toda a poesia, né? Os meandros da poesia dele tem lá o pé da filosofia, né? Ele é o filósofo poeta, ou um poeta filósofo, né? E isso que me chamou a atenção para fazer essa tese. Legal. E aí você se tornou professora da filosofia já ainda só com mestrado, né, em 84? Ainda com mestrado, porque eu só entrei para pós-graduação quando eu fiz... Não, foi antes, eu entrei um pouquinho antes para pós-graduação, antes de fazer a tese de doutorado. Sim. Então... O orientador foi o Gerd Borheim, que esteve na banca para me examinar quando eu defendi a tese de Drummond. Aí a amizade começou. Legal. E qual era o tema da sua tese? Arte e verdade, que é exatamente essa união entre, ampliando a união de filosofia e poesia. E aí você precisou
fazer essa tese no Rio, né? É porque aqui não tinha, né? Então eu defendi no Rio, lá na UFRJ. Como que você, agora falando um pouco sobre o departamento ali na Carambola, como que você via a relação da filosofia com a cidade de Belo Horizonte? Uma relação assim, eu nunca tive esse tipo de preocupação não, porque a gente ficava ali muito num ponto muito estratégico, né? É um jeito que a gente, Santo Antônio, Luz, não tinha assim convívio com a cidade, né? Eu morava na Serra, então para mim era pertinho, ficou muito mais fácil do que quando eu vim para aqui, né? Mas tinha muita coisa assim. Você fala relação em que sentido? A relação da filosofia como um espaço intelectual, um espaço de estudos. Não, lá não. Importância para a cidade mesmo. Não havia naquela época, infelizmente, não havia essa relação, não. A gente ficava ali muito, eu não vou dizer isolado, mas a gente tinha o mundo da gente ali, né? As pessoas comentam muito sobre, por exemplo, como as aulas da Sônia Viegas eram. Pois Soninha, uma grande amiga, que até hoje eu não entendo a ausência. E daí como foi para você esse processo de migração da Fafiche antiga, lá da Carambola, para cá, para Pampulha? Foi uma novidade, né? E a gente gostou muito, porque quando eu vim conhecer, eu fiquei encantada com o local, porque eu adoro árvore, adoro verde, natureza, então achei perfeito vir para cá. Gostei muito. E você acha que foi positivo para a área da filosofia? Simplesmente super positivo. Aqui todo o ambiente, né? Traz a presença do pensamento para cá, a gente tem muito mais rico para pensar do que lá onde era com buzina, né, ônibus. Você não percebia que, por exemplo, que tinha um contato com a cidade no sentido de que os grupos podiam ir a cafés, a cinemas, que os auditórios eram mais cheios de água? Naquela época a gente não tinha esse tipo de convívio que tem hoje. Tinha aquele cinema de arte, aquelas coisas, mas a Fafiche não ficava, a gente ficava muito off, sabe? Não tinha. Se fosse hoje, se o Santo Antônio ali fosse sede hoje, nossa, seria outra coisa. Tinha um Belas Artes ali, né? Nada disso existia. Foi 1900, foi anos 60. Mas, sobre a pergunta da Catarina, né? Aquilo ali eu não me lembro, talvez seja por isso, eu não me lembro de nenhum contato assim com Belo Horizonte, assim, mais intenso, não. Por exemplo, uma maior dificuldade entre mulheres também viverem nessa cidade, na filosofia? Naquela época ainda existia, sempre, eu acho que esse preconceito sempre existiu, né? Já nasceu andando esse preconceito contra a mulher. Mas eu não me lembro assim Você fala nesse sentido de preconceito contra a mulher? É que, por exemplo, uma coisa que acontece muito é que os professores homens, eles relatam muito idas a bares, conjuntamente. E as mulheres não, né? Elas falam mais sobre o prédio mesmo, que eles convivem mais. E os homens falam mais sobre o que você falou? Que eles passeavam pela cidade mais, assim. Bar. Não, eu sempre fui grande frequentadora de boteco, sempre. Eu ia muito com o Moacir Laterza. Se isso entra na história, desde sempre nós frequentávamos. Tínhamos aulas peripatéticas também, né? Meu grande amigo, professor e grande amigo, né? Era o trio. Ele, Soninha, Sônia Viegas e eu. A gente estava em todas. Se isso sair do coisa, tá beleza, né? Sempre frequentei, sempre. Botecos escolhidos, né? Não é? A dedo, né? E essa relação próxima, assim, de ir a bares, você acha que colaborava para a melhora da educação, do convívio entre professores? Talvez sim, mas eu não participava desse tipo de grupo em bar. Era uma coisa sempre mais assim, de vez em quando. Mas eu acho que eu tenho a impressão que naquela época não tinha muita influência, não. Impressão. Pode ser que tivesse. Mas os debates eram calorosos, né? Eram calorosos, mais os políticos, né? Mas não prefiro entrar nisso aqui agora não, senão vai
complicar um pouco a entrevista, né? Mas debate político sempre houve. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Pode Qual fazer. foi o momento político da época da sua graduação, no momento que você era professora? Bom, o resultado o que eu me lembro com muita alegria é que o resultado de que eu havia passado no concurso de mestrado foi exatamente no dia que eu estava saindo para a Diretas já. Então isso foi muito interessante, porque eu tive uma dupla alegria, sabe? Para ir para as Diretas e levando o resultado de que eu havia passado no concurso para mestrado. Passado apenas no concurso, né? Eu ainda não tinha defendido. Aí é que eu ia fazer o curso para escrever sobre o Drummond. Foi o dia das Diretas já. E aí, então, sua participação política, de certa forma, era um pouco ativa. Não, mas ativa não, eu não participava, não. Falava muito, como falo até hoje. Eu sou petista. Eu sou do PT com toda a honra de vermelho. Não sei se isso agrada a vocês. Os colegas professores que mais marcaram a sua trajetória? Quem você mais tem saudade? Eu acabei de falar na Sônia, né? Ela nunca foi minha professora, mas ela conviveu comigo o tempo inteiro. Moacir Laterza, José de Anchieta Correia, José Henrique dos Santos. Antes do Veloso, antes de eu entrar, o Veloso é que me abriu para a filosofia. E depois o Padre Vaz, uma gracinha, muito carinho que eu tinha por ele. Grande mestre. Gente, se eu esquecer alguém, me perdoem aqueles que eu esqueci. Deixa eu ver quem mais. Você lembra de algum caso específico que você gostaria de contar? A gente comemorava às vezes o aniversário de Kant, né? Porque a gente inventava que tinha um aniversário de Kant, né? E veio um professor do Rio de Janeiro, então a gente fez uma reunião lá na estátua para comemorar Kant. E essa coisa eu lembro muito, porque foi muito interessante. Eu era do laboratório de estética na época, né? Foi muito bom esse dia, muito divertido. Kant continua aí firme, né? Tem que fazer uma homenagem para ele, né? Não é? Conta pra gente, José, como que foi a sua atuação no laboratório de estética? Bom, o laboratório de estética não é dele. Não, o laboratório de estética ele já tinha sido fundado pelo professor Moacir Laterza. Então, quando eu fui encaminhada para ser diretora, eu adorava, né? Se bem que o laboratório de estética também ele teve parou um pouco, ele ficou um pouco esquecido uma época aí. Mesmo quando eu era diretora. Estava com dificuldade de organizar as coisas. Agora, uma coisa dele que eu gosto muito foi que a gente publicou através os meninos, nós gravamos as aulas todas. O acontecimento do laboratório que mais me emociona até hoje. Nós gravamos as aulas de Benedito Nunes, que é um grande professor que infelizmente não está mais entre nós, né? E eu depois passei tudo para o computador e nós fizemos um livro. Eu organizei esse livro, chamava-se Hermenêutica e Poesia, o curso que ele deu. Então isso, para mim, foi a grande alegria que eu tive quando eu era do laboratório de estética. Bom legado, né? Foi muito bom isso, foi uma experiência muito rica. Ficava o dia inteiro lá digitando a fala dele, as aulas, que eram aqui no quarto andar. Isso envolveu mais gente ou era um projeto só seu? Eu e mais um aluno que me ajudava com as fitas, eu e mais 2 alunos. Inclusive, no meu agradecimento da folha de rosto do livro, eu agradeço a esses meninos. Não estou lembrando o nome deles agora, viu? Mas me ajudaram muito. 2 alunos. 2 alunos do mestrado. Além da sua atuação no laboratório de estética, sua carreira acadêmica também foi marcada pelos estudos de arte, de estética, né? Filosofia da arte. Porque eu pertencia, junto com Rodrigo Duarte e esquecia mais, tem mais umas pessoas da área. Nós éramos da área de filosofia da arte e estética, sabe? Então era tudo voltado mais para esse assunto, né? E aí você contribuiu com uma
mais algumas outras coisas, né, na sua carreira acadêmica, como traduções. Eu traduzia, eu escrevia artigos para Critério. Teve uma época também que eu era compunha o editorial como é que chama isso? A diretoria, né? Mas tem um nome específico. Editorial? É o grupo da edição da Critério, é. E nessa época escrevi artigos para Critério, fiz traduções. Traduzi uma vez, fiz uma tradução simultânea aqui no Quarto Andar do professor Pierre Fédidard de Paris. Contribuí, ele veio falar exatamente sobre a junção filosofia e poesia. Não me ocorre agora o nome do artigo dele, mas está na Critério, minha tradução. Você traduziu também como foi a tradução da original do Diário? Dificílima. Teve muita gente que criticou, teve muita gente que queria. Eu fiz com muito cuidado, né? Linha por linha, porque eu estudei alemão no Goethe, mas eu não praticava, eu não tive constante exercício da língua alemã. Mas eu fiz com muito cuidado, foi muito criticada aqui no departamento. Mas a Critério publicou. E os críticos, eu falei com eles, olha, I'm sorry. Né? O trabalho foi muito penoso, Nossa Senhora, ficar em cima de uma língua alemã, né? Heidegger, que era o meu inspirador durante todo o curso, desde o início da minha tese de mestrado, doutorado, o pano de fundo era Heidegger. Na tese da dissertação, foi sobre Drummond. Mas Drummond apoiado na poesia, eu usei Heidegger o tempo inteiro. Não era uma análise literária, era uma fundamentação filosófica para a poesia de Drummond. Eu estive com ele no Rio, fui levar a tese, ficou emocionadíssimo, escreveu uma carta belíssima para mim. Essa carta eu publiquei um livro agora, que eu ganhei no concurso nacional de literatura. Eu peguei a minha tese, minimizei e ficou chamando Drummond e a Memória do Mundo. E eu abri o meu livro, na página de rosto tem uma carta dele para mim. Ficou emocionadíssimo, já estava velho. Ficou emocionadíssimo, mandou uma carta linda para mim, de eu ter te colocado a Memória do Mundo na poesia dele, né? Foi bom. Você lembra o que tinha na carta? Falar que a Memória do Mundo na minha poesia, Maria José, isso me deixa inteiramente... Vai por aí, sabe, falando, agradecendo e tal. E essa carta, há pouco tempo eu tive que fazer uma conferência lá em Itabira, que eles me chamaram, como é que chama aquilo? Na Fundação Drummond. Eles ficaram loucos com a carta, eu peguei e dei. Eu falei, eu vou deixar essa carta lá em casa, né? Quando eu não estiver mais aqui, ela vai para o lixo, então o que eu vou fazer? Eu deixei e dei para eles. Né? Foi bom, foi muito bom. Caiu um livro lá com a carta no papelzinho azul, super linda. E hoje ela está lá no Museu de Itabira. Hoje ela está lá em Itabira, no meio com as correspondências. Eu tive outras correspondências para ele, porque quando eu fui encontrar com ele levando a tese, teve uma série de correspondências que dia que eu podia ir. Morava em Ipanema, e até eu não gosto de elevador, foi engraçadíssimo, porque ele mora no 7º andar. Eu falei, pronto, mas agora eu não posso falar que não subo, né? Nem posso chegar lá pela escada, né? Aí fui de elevador, morrendo de medo do elevador da casa de Drummond, na rua, esqueci o nome, lá em Ipanema. Me recebeu com todo carinho, me serviu café. Como que foi para você encontrar o Drummond? Eu telefonei, quem me botou em contato com o Drummond foi o Otto Lara Rezende. Quando eu fiz uma como é que chama isso, gente? Uma bolsa pela Gulbenkian em Lisboa. Eu fiz um curso lá na Universidade de Lisboa através da Gulbenkian, da Fundação Gulbenkian. E aí o Otto Lara Rezende foi o que me introduziu através de uma carta ao Carlos Drummond de Andrade. Quando eu retornei ao Brasil,
quando eu retornei ao Brasil, eu entreguei para ele eu mandei uma carta para ele dizendo que o Otto tinha me apresentado através de uma carta. Ah, eu recebi, não sei o quê, vamos marcar. Foi assim. Mas antes desse contato, a leitura dele ficava na minha cabeceira. É isso, minha gente. Saudade da Fafiche. Eu devo acrescentar que só de entrar aqui, porque eu vou muito aqui lá embaixo, né, na seção de pessoal, mas aqui no quarto andar foi um impacto violentíssimo. Fiquei com saudade de todo mundo. Eu ia te perguntar isso também. Se você tem saudade, muita saudade daqui. Muita saudade do pessoal todo. Do Ivan, do Rodrigo, Eu não sabia que essa menina aposentou, né? Que ela ficou no meu lugar, a Virgínia. Ela nunca tive... Mas todos eles. A própria Soninha. Eu chego aqui e vejo Soninha, né? Quer eu queira ou não. Moacir Laterza. Tem saudade demais dos que foram e dos que estão. Falando um pouquinho ainda da filosofia com a poesia. A filosofia com a poesia, o casamento delas vem de tempos imemoriais, não é? Eu acho que não é a poesia que faz versos, né? É a poesia da indagação humana, que pode estar tanto o logos aí daria assim uma grande conversa que a entrevista não está contendo. Me provoca, não. Saudade da filosofia, até hoje eu estudo sempre, como se eu tivesse que ir trabalhar. Não pode. Se parar de estudar filosofia, minha filha, você fica velho. Velho eu já estou, mas eu digo fica velho no sentido de velhice mesmo, sabe? Você ia me perguntar alguma coisa sobre as diretas já? Não. Você ia me perguntar alguma coisa sobre política, não ia? Eu ia te perguntar uma coisa sobre como você vê a importância da filosofia hoje na atualidade. Morro de pena da filosofia, porque com esse ministro da Educação que está aí, junto com esse outro que governa, se não puder pôr, tira, que governa o país, é uma lástima. Eu não sei como é que vai ser. Eu estou muito preocupada. Eu não sei para onde vai a filosofia. Se ele proíbe que se leia Rubem Alves, ele proíbe que se leia Machado de Assis, esse cara é um imbecil. Então, minha preocupação é muito grande, né? Tem que ser, né? Como é que faz? A filosofia segurou as pontas aí? Ela segura, mas futuro, assim, por exemplo, acho que ele nem sabe se ainda... Eu nem quero saber o currículo como é que tá e tal, mas eu acho que ele nem sabe se vai ter... A gente nem sabe mais se vai ter filosofia no currículo, nem nada. Então é uma lástima. Você perguntou filosofia no mundo de hoje? É isso aí. É o meu medo dela morrer. Ela não morre, mas é o medo dela desaparecer numa nuvem de fumaça, né? Porque com esse governo que está aí, minha filha, pode falar que o governo é péssimo, né? Então tá. O que mais você gostaria de comentar com a gente, Maria José, sobre... Como era a sua experiência como professora? Assim? Era muito bom, adorava meus alunos, era muito divertido, dava tudo certo. Agora tem que acrescentar que na hora que eu fui lá tomar água, gente, a saudade que eu senti desse negócio não tá bom não. O coração tá batendo até agora. Vamos terminar com a saudade? Uhum. Saudade é uma boa forma para terminar um papo. Tá bom. Você quer finalizar? Eu vou finalizar porque eu estou com muita saudade, emocionei muito enquanto eu não devia ter saído, né? Quando eu vi esse quarto andar, doeu muito. Bom, a gente valoriza muito a sua história aqui, viu, Maria José? Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, viu?